Agora está gravando. Então, só recapitulando, já que agora está gravando, primeiramente eu calculei o alfa. Aí o que acontece? Se o θ pertencer ao primeiro quadrante, o θ e o alfa são iguais. Se o θ pertencer ao segundo quadrante, o θ é 180 menos alfa. Se o θ pertencer ao terceiro quadrante, o θ é igual a 180 mais alfa. E se o θ pertencer ao quarto quadrante, então o θ é igual a 360 menos alfa. E aqui eu consegui escrever, então, a nossa forma trigonométrica do número complexo. O módulo é raiz de 108, que eu achei previamente aqui. Como o θ pertence ao primeiro quadrante, então o θ é igual ao alfa, que nesse caso foi 30 graus. Então o θ vale 30 graus. Aí no lugar desse θ aqui eu coloco 30 graus, no lugar desse θ aqui eu coloco 30 graus. Então essa aqui é a forma trigonométrica de Z1. Forma trigonométrica de Z1. Então, essa questão 2, o que ela pergunta para a gente? Ela pede para escrever a forma trigonométrica de Z1 e Z2. O Z2, percebam só, que vai estar em outro quadrante que não é o primeiro. Você vai ter que fazer o gráfico aqui. Aí, com o gráfico, você consegue identificar em qual quadrante que ele está com facilidade. Então, falta ainda fazer a forma trigonométrica do Z2 e depois nessas contas aqui de baixo. Essas contas aqui você faz utilizando as propriedades que foram passadas. Existe uma propriedade do Z1 que multiplica Z2, uma do Z1 dividido pelo Z2 e a potência também tem uma propriedade para a forma trigonométrica dela. Aí eu queria que o Walter depois tentasse fazer então essa conta aqui. Se ele sentir dúvida, ele pode pegar e mandar perguntas para mim sem problema nenhum. Ok, tá bom. Okay? Eu vou então dar uma explicada daqui na questão 3. Tá? Vou dar uma ideia aqui na questão 3. Qual é a história da questão 3? A questão 3, sim, você acaba tendo aí, no caso, equações, e o foco da gente é resolver aquelas equações. Como as questões que estão ali são questões de prova, eu vou pegar uma outra correlata a elas para explicar. Tá? Então, em vez de fazer a questão 3, eu vou fazer uma questão correlata a ela. Correlata quer dizer similar a ela, tá? Vou pegar como sendo exemplo aqui, na verdade. Deixa eu lembrar uma conta que dá certo aqui eu fazer. Enquanto isso, Walter. Fala, Felipe. E aí, da questão 2, você tem mais alguma dúvida, alguma coisa para perguntar também, para poder você depois tentar fazer sozinho essa questão 2? Não, parece que eu entendi, Felipe. É um pouquinho chatinho, acho que eu vou enrolar um pouquinho, mas acho que eu consigo. Sim, sim. Aí depois a gente vai tentando fazer junto, né, essa parte aí, ó, onde tem o Z2, e a gente vai mandando dúvida para o professor por WhatsApp direto, até meia-noite, assim, 1h da manhã. Tempo integral. Brincadeira, Wilson. Ainda mais que o Walter também dorme cedo. Walter dorme cedo. Não, Ele sabe que eu durmo 6 horas. Não, na verdade, é o seguinte, se você mandar uma mensagem para mim às 8, 9 horas, talvez eu demore a responder, mas se você mandar aí pela 1 da manhã, eu vou responder rápido. Os horários? Meus horários são totalmente invertidos. Em geral, 1h da manhã eu estou acordado, mas às 9 da manhã não. Mas, enfim, são detalhes. Já está sabendo aí, Walter, já está sabendo. Tranquilo, qualquer horário, da tarde, da noite, pode mandar que eu respondo sem problema nenhum. Não, beleza, beleza. Beleza. A conta aqui é o seguinte, olha. Bom, vou fazer um exemplo aqui correlato, tá? E depois, igual eu falei para vocês, a gente, se tiver que ter mais algum encontro similar a esse, não tem problema, né? A gente faz mais algum encontro. O intuito é tirar as dúvidas, né, de maneira satisfatória. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui que é o seguinte. 1x² mais x mais 2,5 igual a 0.
Eu peguei esse exemplo aqui com valor fracionado assim, porque é um exemplo que vem a contento. Vai ser muito interessante para a gente fazer aqui. Como é que eu faço uma equação dessa? Primeiramente, tem que lembrar a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula aqui. Aí, eu jogando aqui, fica assim, fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de 1, vezes o valor de C aqui, que é 2,5. Então, só lembrando que nesse caso aqui, o nosso A está valendo 1, o nosso B está valendo 1 também, e o nosso C está valendo aqui o 2,5. A ideia da gente aqui é achar qual que é a raiz daquela equação aí. Aqui vai dar 1. Menos 4 que multiplica 1 dá menos 4, que multiplica 2,5 dá menos 10. Logo, isso aqui dá menos 9. Aí, aqui que é a diferença do que vinha do que acontece no ensino fundamental. Quando você achava um delta negativo lá no ensino fundamental, a conta acabava. Aqui não, você consegue dar uma sequência a essa conta, porque menos 9, nos números complexos, tem raiz quadrada. Essa que é a parte interessante que eu acho. Você consegue ter uma visualização do que diferencia do que você vê no ensino fundamental. Quando o delta era negativo, não tinha mais solução. Aqui não. Mesmo o delta sendo negativo, você consegue dar uma solução, dar uma resposta para essa conta. E qual seria essa resposta, então? Aqui eu vou ter x menos b menos mais raiz de delta sobre 2a. O nosso b aqui, ele vale 1, então fica menos 1. Mais ou menos raiz de menos 9 sobre 2 vezes o a que vale 1 também. Dá menos 1, mais ou menos raiz. Esse menos 9 aqui, tem que lembrar que menos 9 equivale a 9 que multiplica menos 1. Né? Todo número negativo é equivalente a você pegar e multiplicar por menos 1. Dessa maneira aqui, eu vou ter x igual a menos 1, mais ou menos. Aí, vamos lembrar que menos 1, pela definição de unidade imaginária, equivale a i ao quadrado. Então, no lugar de menos 1, eu coloco i elevado ao quadrado. Né? Que é aquele procedimento da definição. Aqui eu vou ter x igual a menos 1, mais ou menos. A raiz de 9 é 3. A raiz de i ao quadrado é i. Aí você acaba, então, tendo duas soluções aqui. Quais são elas? O x' é menos 1 mais 3i sobre 2. E o x duas linhas, que é menos 1 menos 3i também sobre 2. E, no caso, as duas soluções são essas duas soluções aqui. Então, você consegue dar uma solução para uma equação onde o delta aqui, no caso, é negativo. Então, os números complexos vieram a esse encontro, a esse problema que existia antes de equações com esse formato aí não terem soluções reais. Não tem solução real, mas tem uma solução nos números complexos. Essa que é a ideia. Ok. Aí, no caso, a letra A do número 3 é correlato a isso aqui. Você segue os mesmos trâmites, né, os mesmos meandros que você consegue chegar na solução. Deixa eu dar uma ideia também da letra B. Vou colocar como sendo exemplo 1. Vou pegar aqui, então, o exemplo 2. O exemplo 2 também vou dar um exemplo correlato ao exemplo aí da letra B. Vamos colocar, por exemplo, aqui um 2x ao quadrado. 2x ao quadrado mais 18, por exemplo. Num caso desse, eu poderia utilizar a fórmula de Bhaskara, só que é desperdício utilizar a fórmula de Bhaskara aqui, porque essa equação aqui ela falta o termo x. Se ela falta o termo x, tem um jeito mais fácil para resolver isso aqui, que é o seguinte. Eu posso pegar esse 18 e jogar aqui para o segundo membro, fica negativo. Aí fica x ao quadrado igual a menos 18 sobre 2. Aí fica x ao quadrado igual a menos 9. Aí esse ao quadrado que está aqui, esse aqui, ele passa para o segundo membro aqui como sendo raiz quadrada de 9. Na verdade, menos 9. Agora o procedimento é análogo ao procedimento anterior que nós fizemos. Vou colocar mais ou menos raiz menos 9 é 9i ao quadrado.
né? Aquele mesmo esquema. Sempre que eu tiver um menos, eu jogo o menos fora e coloco o i ao quadrado no lugar, porque é equivalente. Então, fica mais ou menos, raiz de 9 é 3, raiz de i ao quadrado é i. Então, tem duas soluções. 3i e menos 3i. São essas duas. Tá? A questão 4, só um detalhezinho, se você depois pegar a questão 5, a questão 6, a questão 7, elas são, na verdade, questões similares às anteriores. Eu vou dar uma ideia, então, na questão 4, que ela é um pouco diferente. A questão 4 é o seguinte, você pode perceber aí que você tem uma sequência, na verdade, você tem uma série de números complexos. Série por quê? Quando você tem uma soma de termos, isso aí no caso é uma série numérica. O nome disso é série numérica. Então, porque eu tenho uma soma de termos aí. Então, nós temos uma soma de termos de números complexos. E a pergunta que o exercício faz é para simplificar isso aí, colocar isso aí da menor maneira possível. Aí tem algumas ideias aqui que é o seguinte. As potências de i, elas são cíclicas. O que significa isso? Elas vão se repetir em ciclos. Se você pegar, por exemplo, o i elevado a zero, ele vai dar 1, porque todo número elevado a zero é 1. O i elevado a 1 é o próprio i mesmo. Né? Quando você pega um número e eleva a 1, você não muda ele. O i elevado ao quadrado, nós vimos que, por definição, é menos 1. O i elevado à terceira, bom, a terceira equivale a i vezes i ao quadrado. Né? E se somar 2 mais 1 dá 3. Que dá i vezes menos 1, logo dá menos i. Então, na prática, existem 4 potências de i e as demais se repetem. Por exemplo, o i elevado à quarta potência é i elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado, que dá menos 1, que multiplica menos 1, que é 1, que já é o primeiro número aqui, que é o i elevado a zero. Se eu pegar o i elevado à quinta, por exemplo, vai dar i vezes i elevado à quarta potência. E aí, quanto que é i elevado à quarta potência? Do item anterior é 1. E assim vai se repetindo. Então, as potências de i, elas são cíclicas. Significa, então, que elas se repetem em ciclos de 4. Dito isso, eu consigo fazer uma análise aqui daquela conta aí. Então, por exemplo, suponha que eu tenho aqui um i elevado a, vamos colocar um valor alto, 301, por exemplo. Quem é i elevado a 301? Para você simplificar, você faz assim. Se você tiver um i elevado a n, você pega esse n, divide por 4, porque o ciclo tem 4 unidades. Ele vai dar uma resposta aqui, um quociente, que para a gente, nesse momento, é irrelevante, e vai sobrar um resto. O que vai me interessar é esse resto aqui. Então, i elevado a n, ele vai ser equivalente a i elevado a r, onde esse r aqui é o resto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho i elevado a 301, eu pego 301, divido por 4, porque o ciclo tem sempre 4 unidades. 30 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4 é 28. 21 dividido por 4 dá 5 e sobra 1. Então, i elevado a 301 equivale a i elevado a 1, porque o resto aqui foi 1. Elevado a 1. Vai dar i mesmo. Então, eles são cíclicos. Nessas potências são cíclicas. Tem 4 potências diferentes, o resto se repete em uma dessas 4. Você consegue, na verdade, reduzir a uma dessas 4. Então, essa questão número 4, ela vem ao encontro dessa teoria aqui. Aí eu vou explicar como é que funciona essa teoria para poder resolver a questão 4. Dá uma ideia dela aqui. Nós temos aqui o seguinte, ó. A questão 4 é 1 mais i ao quadrado mais i elevado ao cubo. Isso aqui vai se repetindo até chegar no caso do i elevado a 101, i elevado a 102 mais i elevado a 103.
O que me interessa, na verdade, é o que acontece no final dessa série, porque o início ele vai se cancelar. Por exemplo, eu sei que aqui é 1, eu sei que aqui é i, eu sei que i ao quadrado é menos 1, e eu sei que i ao cubo é menos i, que são as potências que eu calculei aqui anteriormente. 1, i, menos 1 e menos i. Na prática, Então, um cancela o outro. De 2 em 2, de 4 em 4, né? exatamente, se você pegar em cada ciclo de 4 números, eles acabam se cancelando. Então, me Aí, se interessa, você for até o 100, até o 100 vai ser tudo cancelado. concordo com você. Porque 100 equivale, no caso, i elevado a zero, né? Não, Walter, tá conseguindo acompanhar aqui? tem na verdade um detalhezinho aí, Felipe, quer ver, do que você falou. O meu ciclo, ele se encerra onde? Ele se encerra no menos i. Então, eu tenho que analisar qual que é o último número aqui, que vai dar i elevado à terceira, que é menos i, que até lá vai se cancelar, e o que vai me interessar é o que vai estar à frente dele. Ah, sim, legal. Porque, na verdade, o ciclo ele se encerra aqui. Ele vai se repetir de 4 em 4 e se encerra. Então, eu tenho que ver onde é que o ciclo se encerra para ver o que sobra depois dele, e o que me interessa é o que sobra depois do encerramento do último ciclo. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui o 103 e dividir por 4, por exemplo, vai dar o quê? Vai dar 2, 2 vezes 4. Desculpa. Novamente, 103 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8. 8 para 10, 2. 23 por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20, sobra 3. Então, olha que coisa interessante aqui, quer ver? Olha só. Na verdade, esse i elevado a 103 aqui equivale a i elevado à terceira. Correto? Uhum. Eu sei que i elevado à terceira equivale a menos e. Qual é a conclusão que eu chego, então? Dá para chegar numa conclusão bem interessante aí. O meu último termo aqui, na verdade, é o quê? Menos i. É o menos i, que é o encerramento do último ciclo. Tá acompanhando, Walter? Sim. Dá um oi aí, dá um aham. Sim. Então, olha só, o ciclo vai de 4 em 4, sempre terminando no menos e. Qual foi meu último número que eu tenho aqui? Menos e. Então, o que sobrou aqui para frente? Menos i. Sobrou o quê, Walter? Sobrou o menos i. Não, mas esse é o detalhe. Ó. Quer ver? O ciclo ele se encerra em menos i. Então, se você analisar, por exemplo, o i elevado a 102, ele equivale a i elevado ao quadrado, que é menos 1. O i elevado a 101, ele equivale a i elevado a 1, que é o i. Aqui, no caso, eu não coloquei, né? Se eu tivesse escrito aqui, está intrínseco. I elevado a 100 equivale a i elevado a 0, que equivale a 1. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, que o meu último ciclo, como ele se encerra no menos i, não sobrou nada aqui para frente. Então eu volto para o início, né? Volta para o início, mas aí quanto que dá essa conta? Vai dar... O primeiro i é o 0, né? Sim, ó, esses 4 primeiros aqui, eles dão 0, porque eles se cancelam. Eles vão se cancelando, cancelando, cancelando. O último ciclo aqui, ele também se cancela todo. Já que ele terminou no menos i. Consequentemente, vai sobrar o que aqui para frente? Vai sobrar o... Se cancelou todo mundo. Vai sobrar 0? Vai sobrar 0, não tem nada para sobrar. Exato. Se cancelou todo mundo, sobra 0 nesse caso. Então, você tem que analisar onde é que termina o último ciclo. Se sobrasse alguma coisa aqui para frente, você analisaria o que sobrou. Mas como aqui não sobrou nada, então o ciclo se encerra no 0, deu tudo 0. Ok. Beleza? Beleza. Então, é isso aí que eu queria falar aqui, entendeu? As demais questões, a 5, a questão
6, 7 e 8, e nós temos aí, são questões correlatas anteriores. Vou fazer o seguinte, se você quiser perguntar mais alguma coisa, Felipe, podem ponderar. Senão eu vou parar por aqui, depois eu pego e mando o link dessa aula aqui para vocês. Né? Eu posto no YouTube e mando o link do YouTube para vocês poderem analisar depois. E eu fico à disposição se precisar para tirar mais dúvida. Não tem problema nenhum, não. Se tiver que fazer um outro encontro, a gente faz um outro encontro desse, tá? Não tem problema nenhum também. Dá uma ideia aí, Valder. Fala aí. E aí? Achou que dá aula? Gostei, eu acho que eu consigo fazer, professor. Consegue? Tenta. Se não tiver algum problema, você pega e manda uma mensagem, tá? Que a gente pode pegar e tentar dirimir as dúvidas, então. Ok. Ok? Então, eu paro por aqui, pessoal. Daqui a pouco eu mando os links, então, para o Walter e mando para você também, tá bom, Felipe? Vou postar no YouTube. Beleza. Para vocês. Beleza? Muito obrigado, Wilson. Adorei o momento, adorei a aula. Tranquilo. Eu também vou mandar as fotos aqui do que eu escrevi no caderno. Mando para o Walter e mando com cópia para você pelo WhatsApp. Tá show. Valeu, então, pessoal. Certinho. Precisando, estou à disposição, tá bom? Tá bom, Muito obrigado. professor. Um ótimo dia aí, Wilson. Um ótimo dia aí. Pra Muito vocês obrigado. todos. Bom final de semana também. Bom feriado aí. Pra todo Obrigado, professor. Bom final de semana. mundo. À disposição.